Tudo bom com vocês? Glória a Deus, que bom. Ó, esse aqui não dá para pôr. Então tá. Pronto, ali assim, ó, fechou. Gente, estamos no ano da reforma, lembram disso? Estávamos em várias séries, e essa série que nós estamos nesse mês, começou há 2 sábados atrás com o pastor Paulo Cunha pregando, é a série Solo Cristos. Aleluia. Deixa eu fazer uma pequena pergunta para vocês. Quem aqui já ouviu uma história só pela metade, e ao ouvir a história pela metade não entendeu direito para onde que ia, como é que veio, e ficou assim, tipo, oi? Só eu não. Essa tá, né? Oi? Então. Tem coisa, gente, que quando nos contam pela metade não faz sentido. Tem coisa que quando nos explicam só pela metade também não faz sentido. Tem coisa que quando nos explicam só o começo não faz sentido. E tem coisa quando falam só o final também não faz sentido. Então, o meu objetivo hoje aqui é falar, nessa série Solo Cristos, sobre um todo, mas bem resumo, da obra de Cristo. Amém? Estão comigo? Então, abre aí comigo em Atos, por favor. Livro de Atos. Quem for achando vai dando glória a Deus. Atos 5, a partir do verso 17. Olá, aleluia. Atos 5, a partir do verso 17. Diz a palavra: levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. E mandaram prender os apóstolos e os lançaram na prisão pública. De noite, porém, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, levou-os para fora e disse: ide e apresentai-vos no templo e contai ao povo a mensagem completa desta nova vida. Pode ser que a tua tradução não tenha esse final. A mensagem completa desta nova vida. Como é que está aí na tua tradução? Toda a mensagem, todas as palavras dessa vida. Quando eu estava lendo isso, isso me chamou muita atenção. Porque eles foram chamados para pregar a mensagem completa. Porque se ela for pela metade, ela não faz sentido. Pega essa no espírito. Olha que revelação. Deixa entrar, Vite. Deixa. Aleluia. Avança um pouquinho para o verso 27. Aí eles pregaram, daí o povo foi lá ver por que eles estavam pregando lá, se era para eles estar presos e tal e tal. Daí no 27 diz: e tendo-os trazido, apresentaram-nos ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou: não vos demos ordens expressas que não ensinasseis nesse nome? Contudo, encheste Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis nos culpar pelo sangue desse homem. Responderam Pedro e os apóstolos: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e o perdão dos pecados. Nós somos testemunhas dessas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Senhor, nós queremos te pedir que o Senhor fale conosco na sua palavra. Que o Senhor nos traga espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de quem Cristo é. E que Cristo seja em tudo glorificado nas nossas vidas, Senhor. Nós queremos colocar os nossos corações diante de Ti e declarar, Senhor, que o nosso coração é como uma terra fértil para receber da Tua palavra e frutificar para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, esse texto é um tanto interessante. É aquele texto, eles foram presos porque eles curaram um paralítico. E quando falaram, nossa, mas vocês fizeram tudo isso, eles falaram, não, quem fez isso foi Jesus. Daí falaram que não era mais para ensinar no nome de Jesus. Daí o que eles fizeram? Continuaram ensinando e falando de Jesus, e aí aconteceu o que aconteceu. Teve uma vez que eu contei para um rapaz, que eu não vou dizer o nome dele, chamado Samuel, que está ali, que eu queria assistir um filme, um tal de Super-Homem. E ele me disse assim: você não vai entender.
Aí eu falei, mas por que não? É um filme, 2 horas. E ele disse, porque tem muita referência... Como é que era? Tem muitas referências, tem muitas citações, tem muitas coisas que eu, uma mulher, não entenderia. E ele me desanimou e realmente eu não entenderia. Você já parou para assistir um filme de uma trilogia e assistiu só o primeiro? Tipo um lançamento. E você pensa, bah, só daqui 2 anos para eu saber o que isso vai dar? Você sai frustrado do filme ou do cinema, tipo eu? Gente, eu fico chateadíssima. Ou então você pega para assistir um filme e assiste da trilogia o do meio. Aí você não entende nem o começo, nem como vai terminar. Isso me buga. Isso mexe comigo. Quer ver série que o episódio não termina? Porque tem série que, beleza, acontece tudo que precisa acontecer dentro do tempo daquele episódio, show. Mas tem série que você pensa, vai desenrolar. Aí aparece aquela mensagem, continua. Frustrante. Então, para a gente não ficar nessa do continua e pegar a história de Jesus pela metade, ou contar a história de Jesus pela metade, o Senhor nos chama na sua palavra a falar da mensagem toda. Se a gente assiste um episódio de uma série, que é daquelas que não termina e termina só no final, e assiste só um episódio, a gente não pode sair contando como a gente quiser o que aquela série vai ser? Não, porque tal série fala de tal coisa, mas baseado em um episódio que eu vi. Tem episódio antes, tem episódio depois. Tem muita gente que pega a história de Jesus e fica num episódio só. E desse um episódio faz toda uma doutrina. E aí o que acontece? Heresia. Assim que surgem heresias, é assim que surgem doutrinas falsas, é assim que surgem meias-verdades. Tem gente que fala, não, o evangelho fala sobre disso, o evangelho fala sobre aquilo, o evangelho fala sobre aquilo outro. Gente, o evangelho fala sobre Cristo Jesus. Cristo é o centro do evangelho, Cristo é o centro da palavra, Cristo tem que ser o centro das nossas vidas. Então, para a gente entender a mensagem toda, eu vou usar esse texto para dar uma resumida boa. Diz lá, no verso 31, na verdade, no verso 30. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes. Se você voltar comigo para Atos 3,15, nós vamos pegar um resumo ou um spoiler da pregação. Os 3 pontos dela estarão aí. Atos 3,15 diz, matastes o autor da vida, ao qual Deus o ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Então, para resumir tudo, nós vamos falar da obra de Cristo do seguinte ponto. Vós o matastes, Deus o ressuscitou, e dele somos testemunhas. Primeiro ponto, vós o matastes. O que isso quer dizer, gente? Que mataram ele. Uau! Essa tem que dar uma pausa para deixar entrar essa revelação. Que mataram ele. Conseguiu pegar? Aleluia. Quer dizer que Jesus, não era para Jesus morrer, mas veio alguém, matou Jesus e acabou com o plano de Deus? É isso, quer dizer? Não, pelo contrário. Vós o matastes, se você avançar agora um pouquinho comigo e for para Atos 4, você vai ver que, na verdade, tudo estava cooperando para o plano de Deus. Atos 4, 27 e 28 diz, verdadeiramente, contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, ou seja, todo mundo, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Ou seja, o que aconteceu com Jesus? Vós o mataste, estava no plano de Deus. Mas por que estava no plano de Deus? Por que Jesus precisava, então, ser morto? Por que Jesus precisava morrer? Aí a gente volta mais um pouquinho. Volta alguns episódios e chega no episódio que conta a história da criação. Deus criou o homem perfeito, sem pecado. Colocou o homem lá no jardim do Éden, falou de tudo que tem aí você pode comer livremente, mas tem uma árvore que você não pode comer. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Desse fruto não come, porque se comer vai morrer. O que o homem fez? Ele e a mulher comeram, e aí a gente sabe o resto da história. A palavra diz que por causa daquele ato de desobediência, o pecado entrou na humanidade.
E com isso o pecado foi passando de geração em geração. Se a gente fosse fazer uma retrospectiva, nós íamos ver que todos nós íamos terminar em Adão. Filho do meu pai, que foi filho do que foi, Adão. Então, o pecado de Adão foi passado a todo mundo. E a Bíblia diz, todos pecaram e carecem da glória ou da graça de Deus. Todos pecaram. Não tem nenhuma exceçãozinha que se salve dessa. Exceto o Filho de Deus que não nasceu dessa natureza de pecado. Lembra que Jesus foi colocado no ventre de Maria, sendo ela ainda virgem? O que isso significa? Que a semente incorruptível de Deus, a semente sem pecado, foi colocado no interior de Maria. E por isso Jesus nasceu sem pecado. E a Bíblia diz que Jesus nasceu sem pecado e viveu a vida inteira dele sem pecado. Então Jesus foi o único cara na história que não pecou. Aí o que Deus faz com Jesus, o cara que nunca pecou? Faz dele pecado. Abre aí comigo em 2 Coríntios 5, 21. Quem já fez EDM vai lembrar desse texto. Né? Decorou na prova, preencheu. 2 Coríntios 5, 21 vai nos dizer assim. Vocês acharam? Não, gosto da sinceridade, glória a Deus, né? 2 Coríntios 5, 21, vocês acharam? Glória. Aquele que não conheceu o pecado. Quem que não conheceu o pecado? Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus Cristo, Deus fez dele pecado por nós. Se o salário do pecado é a morte, o que nós merecíamos? Merecíamos a morte, merecíamos morrer. Mas o que Deus fez? Deus colocou Jesus no meio do nosso caminho, do caminho de destruição, e falou, vou cobrar nele tudo o que a humanidade inteira deve. Isso é ou não é o amor? Que grande amor, cantou o Paulinho, né? Glória a Deus, não foi o fim, ele ressuscitou. Deus poderia dizer assim, beleza, todos vocês pecaram, mas como eu sou Deus, eu vou abonar a culpa de todo mundo? Porque ele é Deus, ele até podia, mas porque ele é um Deus de princípios e de caráter, não tinha como. A palavra diz que Deus é justo. Se o salário do pecado é a morte, alguém tinha que morrer. Vai comigo agora para Romanos 4. Gente, a gente vai abrir bastante a Bíblia, tá? Vamos ir, vamos voltar e vamos ver na palavra. Romanos 4. Que eu ainda não achei. Espera aí. Perdão, é o 3:26. Final do versículo diz, vou ler todo, mas o finalzinho que é o nosso foco para nós. Diz assim, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Gente, porque Deus é justo, Deus cobrou o preço do pecado em Jesus. Ele não podia falar simplesmente, tão de boas. Alguém tinha que pagar. Quem foi essa pessoa? Cristo. Então, imagina que eu devesse algo para o Nando e fosse assim uma dívida que eu não desse conta de pagar de jeito nenhum. Não tivesse como pagar, meu Deus do céu. Nem que eu desse a minha vida eu dava conta. Mas aí chega alguém, Diogo, cara próspero, rico, aleluia, vai recebendo, varão. E fala assim, ó, beleza, eu vou pagar por você. E paga para mim a minha dívida com o Nando. Eu continuo devendo para o Nando? Mas eu não paguei. E aí? Continuo devendo para o Nando? Não. Mesmo não tendo pago, alguém pagou por mim. Então eu não devo mais para o Nando. Mas com certeza vou ter uma baita dívida de gratidão por alguém que pagou a minha dívida impagável. Só que isso mudaria o fato de que eu fui um dia devedora? Continuo sendo alguém que deveria pagar, não deu conta, alguém pagou. Nosso status de vida.
Não tínhamos como pagar, Cristo pagou o preço do nosso pecado. Mas a história não termina aí. Cristo morreu pelos nossos pecados, como diz a palavra, vós o matastes, mas se a gente voltar lá para Atos 3, vai dizer assim, mas Deus o ressuscitou. E é aí que mora o segredo da vida cristã. Tem muita gente que para no vós o matastes. Tem muita gente que para no Cristo morreu. Cristo pagou o preço pelo meu pecado. Aleluia, glória a Deus. Mas não termina aí, não termina em Cristo pagou o preço pelos nossos pecados. A história continua. Tem mais um filme na série. Não é só ele morreu. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Agora Romanos 4, o último verso desse capítulo. Olha o que diz. Esse texto me empolga, gente. Atos 4, 25 diz assim, ele foi entregue por nossos pecados e ressurgiu e foi ressuscitado para a nossa justificação. Dá um glória a Deus comigo. Se Jesus só tivesse morrido, beleza, nós teríamos só os pecados perdoados e terminava ali. Mas a história não termina aí. A palavra diz que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressurgiu para a nossa justificação. Do que justificação fala? Justificação fala de uma nova vida. Justificação fala da obra que Cristo faz no nosso interior. Se Cristo morrer pelos nossos pecados, fala do que Cristo fez por nós. Justificação fala do que Cristo faz em nós. E isso, gente, é maravilhoso. Se Cristo só tivesse morrido, nós seríamos pecadores perdoados andando por aí com a natureza pecaminosa e com toda a vida ainda de pecado aflorada. Mas não foi isso que aconteceu. A palavra do Senhor diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo. Aonde que se fez novo, gente? No nosso espírito. Quando eu aceitei Jesus, eu não cresci mais. Eu sei que é decepcionante, mas assim, né? Quando eu aceitei Jesus, o meu físico não mudou. Não emagreci ou engordei na hora que aceitei Jesus. Não ganhei uma chapinha definitiva, daí eu vivo cacheada, porque foi assim que eu era antes de Cristo e é assim que eu vou continuar sendo. Aleluia. A minha alma não mudou. Assim que eu aceitei Jesus, eu continuava pensando do mesmo jeito que eu pensava. Aí a gente aprende que renovação de mente é algo diário com o Senhor, é a cada dia, transformando a nossa mente com a palavra de Deus. Mas algo aconteceu instantaneamente. O nosso espírito foi recriado. O nosso homem interior foi transformado. Aquela natureza de pecado foi transformada pela natureza de justiça. Olha que lindo isso, gente. Você tem que se empolgar comigo. Cristo não só morreu, mas Cristo ressuscitou para nos dar uma nova vida. Cristo não fala de uma vida que a gente vai viver agora tendo que deixar algumas coisas e acrescentar outras. Não, Cristo fala de uma vida totalmente diferente. Cristo fala de uma mudança de caráter, de uma mudança de comportamento? Fala, mas tudo isso porque o nosso interior mudou. E isso faz toda a diferença. Porque Cristo ressurgiu, nós temos comunhão com Deus. Nós podemos hoje ter livre acesso à sala do trono. Porque Cristo ressuscitou, nós temos paz com Deus. Porque Cristo ressuscitou, nós temos uma alegria que o mundo não consegue explicar. Ainda que tudo aconteça, nós temos a alegria da salvação e isso muda tudo. Nós temos uma paz que excede todo entendimento. O mundo está caindo ao nosso redor, como canta Juliano Sum. E a gente continua firme, feliz, crendo que está tudo certo, que na pior das hipóteses, a gente vai morar com o Senhor na eternidade. É ou não é uma história legal? Cristo não só morreu, Cristo ressuscitou. Vai comigo para 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6. E deixa eu achar aqui qual é a referência. 1 Coríntios 6, 9. 1 Coríntios, verso 6. Do 9 ao 11. Olha o que diz. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não vos enganeis.
nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E tais, diz a palavra, fostes alguns de vós. Tem uma tradução que diz, tais foram alguns de vós no passado. Mas olha o que diz, mas agora fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Olha que lindo, o Senhor está falando, beleza, antes de Cristo você podia ser tudo isso aqui. Pode ser que alguns de vocês eram o que esse texto está dizendo, mas tem um mas. E o mas na palavra de Deus é sempre muito legal, porque o mas mostra uma ideia assim, de que estava tudo se acabando, mas Deus, em sua infinita graça e misericórdia, colocou Jesus no meio do caminho e nos deu uma nova vida. E ele fala, fostes santificados, fostes justificados, fostes lavados. Essa é a nossa nova natureza. Gente, a ressurreição de Cristo é empolgante. Ele não só morreu, ele ressuscitou e ressuscitou para nos dar essa nova vida. Essa justificação, tem muita gente que tem dificuldade de entender e de aceitar. Para a gente é muito fácil aceitar que Cristo morreu pelos nossos pecados, certo? Mas entender que o Senhor nos justificou, isso tem hora que trava a nossa cabeça. Porque nós somos acostumados a atribuir justiça à obra própria. Mas a justiça de Deus não tem nada a ver com obra humana. A justiça de Deus tem a ver com a obra de Cristo feita na cruz do Calvário. Ser justo não tem a ver com aquilo que nós fizemos para sermos justificados. Ser justo tem a ver com aquilo que Cristo fez para que nós fôssemos justificados. Olha, onde é que entram as obras nisso tudo? Depois. Não fomos salvos por obras, mas somos salvos para as boas obras. Uma pessoa justa precisa andar em santidade, uma pessoa justa precisa andar em novidade de vida, uma pessoa justa precisa andar vivendo o caminho que Deus preparou. Isso é fato. Mas não quer dizer que as minhas obras vão me tornar justas diante de Deus. Já pensou, você chega para Deus e fala, não, Deus, assim, eu jejuo bastante. Meu jejum devia contar. Acho que ele vai falar, só que não. Não, Deus, mas assim, não roubo, eu não mato, aquele povo lá que diz eu podia estar roubando, eu podia estar matando, eu sei que eu nem podia estar fazendo tudo isso, então eu nem faço, não conta. Não conta. Não conta. O que conta, o que tem poder para purificar pecado e transformar a realidade do ser humano é a obra de Cristo. Volta comigo para Romanos 3. A gente vai ver que hoje é Atos, Romanos, Coríntios. O Diogo está feliz, né? Coríntios. Tem, né? Vai começar uma briga feia. Daí vão ter que falar que tem que ser... que o justo florescerá como a palmeira. Daí outro vai falar que tem que ser santo porque eu sou santo. Essa briga, gente, deixa quieto, tá? Deixa assim. Não, vamos falar não. Olha só. O que diz lá Romanos 3, 21. Antes do 3:21, Paulo vai estar falando que todos pecaram, que não tem nenhum justo, nenhum sequer, ninguém que busque a Deus. Fala que a humanidade está perdida sem Deus, é uma tragédia. Você lê antes e fala, Jesus amado, o que vai acontecer com o ser humano? Não tem o que fazer. Aí chega o 21. E o 21 ele diz assim, mas agora, olha o mas de novo. Mas agora... se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Olha a chave para a nossa justificação. Não são obras. A chave para a nossa justificação é fé. A palavra diz, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o verso 24 tem uma boa nova que o povo esquece. A gente sabe de cor o 23, não é? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A gente sabe falar de cor. Mas e o 24? Olha o que diz o 24. Sendo, pois, justificados gratuitamente pela graça que há em Cristo Jesus,
Deus o propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a tolerância de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Aí diz, onde está, pois, a vanglória? Tem tradução que diz, onde está, pois, a jactância? Que palavra é essa? Orgulho. Ela é excluída. Por qual princípio? No da obediência à lei? Não, mas pelo princípio da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Olha que lindo. Deus é justo, certo? E porque Deus é justo, alguém tinha que pagar pelo nosso pecado. Perdão. Tinha que pagar pelo pecado. Quem pagou? Mas a palavra diz que Deus é justificador. O que quer dizer ser justificador? Alguém que justifica. Porque Deus é justo, Ele cobrou o nosso pecado em Jesus. E porque Ele é justificador, Ele nos justifica através da obra de Jesus. E aí a palavra diz que tudo isso não é por obras, mas é por fé. Não é uma boa notícia, gente? Não é uma baita de uma notícia saber que fomos perdoados, que os nossos pecados foram pagos, mas que não terminou ali, que Jesus nos deu uma nova vida, que Deus nos justificou, que Deus transformou o nosso espírito, que Deus nos recriou e nos chamou para viver em novidade de vida? Glória a Deus. Mas essa é ainda a segunda fase, ou o segundo episódio da nossa trilogia de Cristo Jesus. Não termina aí. A palavra diz, vós o matastes, Deus o ressuscitou. E o texto continua dizendo, e dele somos testemunhas. A obra de Cristo, para ser completa, ela tem essas três fases. Perdão dos pecados, renovação, restauração, ou criar um novo homem, para que esse novo homem se torne, em Deus, testemunha de Cristo nessa terra. Olha que show. Você já parou para se perguntar por que você aceitou Jesus e Deus não te arrebatou? Eu confesso que eu me perguntava isso. Falava, tá, se o propósito é morar no céu, se eu aceitei Jesus, se Ele escreveu meu nome no livro da vida, e se vai ter eternidade, por que Ele não me leva agora? Não era mais fácil? Vamos combinar que deve ser muito melhor morar lá com o Senhor do que estar aqui nessa bagunça que está a terra, né? Paulo fala, eu não sei o que eu vou escolher, porque estar com Cristo para mim é muito melhor, mas por amor a vocês, eu acho que eu vou ficar na carne. Paulo era o cara, né? Ele estava preso e fala isso. Eu preso, eu não sei o que eu ia orar, não. Acho que preso eu ia orar, Senhor, me leva hoje. E Paulo preso, e preso sem direitos humanos, né? Porque hoje em dia, ser preso, o povo ainda tem celular, ar-condicionado, televisão. Paulo não tinha dessa, não. E nessa condição ele fala, prefiro ficar por amor de vós. A obra de Cristo, se ela terminasse na justificação, nós éramos arrebatados na hora que a gente aceitava Jesus. Mas como não termina ali, como Deus ainda tem muito povo para salvar, o que Ele faz de nós? Testemunhas. Somos testemunhas da obra de Cristo. Sabe o que a palavra testemunha no original significa? Vai lá, Luiz, lembrava de ti nessa. Mártir. Um testemunha é um mártir. E o que um mártir é? Alguém que está disposto a morrer, está pronto para morrer pela causa. Não sei quem disse, mas tem uma frase que a gente escuta muito, que todo mundo repete, que é aquela assim, só vale a pena viver por algo que vale a pena morrer. Yay, glória a Deus, o rei das fontes. O rei das referências. Cunha é melhor que o Google, aleluia. Gui, não estava falando de ti. Mas só vale a pena viver por algo que vale a pena morrer. Vale a pena morrer por Cristo? Vale a pena morrer pelo cara que morreu pela gente para pagar o nosso pecado, pagar a nossa dívida que era impagável e nos dar uma nova vida? Não precisa nem pensar, né? Claro que vale. Se vale a pena morrer por Cristo, então, gente, vale muito a pena viver por Cristo. E o Senhor nos chama para sermos testemunhas. 1 Pedro 2,9. Quem lembra o que diz lá?
Aí tem no marca-página, tem na página do Face, do Na Real, tem o Google. Aí eu achando que a galera estava manjando, de repente todo mundo tinha lembrado. Gui. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Qual que é o propósito de sermos tudo isso que é tão lindo? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Qual o propósito? Testemunhar, proclamar das grandezas de Deus. Aí eu te faço uma pergunta. Proclamar se faz como? Falando. Gente, nós proclamamos falando de Cristo. Tem gente que diz, pregue em todo o tempo, se necessários, e palavras. Ouso dizer que isso não é bem assim. A gente tem que pregar em todo o tempo usando palavras e o nosso viver tem que ser condizente com as nossas palavras. Tem muita gente que se esconde atrás do tal do testemunho e não prega. Não, porque o meu testemunho, eu vivo o evangelho. Tá, se você vive o evangelho, você anuncia o evangelho, porque nós somos chamados a anunciar das boas novas. Como é que uma testemunha vai testemunhar diante do juiz? Senta lá, ela foi chamada para depor. E ela fica quieta, porque o viver dela vai falar. Gente, o viver dela vai corroborar aquilo que ela for falar. Nós não podemos colocar a nossa ação como algo que, eu vivo o evangelho e pronto. Se eu vivo o evangelho, eu prego o evangelho. Amém. E se eu prego o evangelho, eu tenho que viver de acordo com o evangelho. Está vendo que às vezes a gente aprende a história só pela metade? E só pela metade não faz sentido? Nós temos que anunciar em todo o tempo. Paulo fala para Timóteo, lá em 2 Timóteo 4. Timóteo, depois de ter dito para Timóteo assim, desperta o dom que há em ti, Deus não nos deu um espírito de covardia e de timidez. Querendo dizer assim, Timóteo, eu sei que você é mais na sua. Eu sei que você é mais quietinho. O que Paulo fala para ele lá no capítulo 4? Timóteo, prega, cumpre a obra de um evangelista. Gente, às vezes nos falta essa ousadia. Se a palavra de Cristo é a verdade, se a obra de Cristo é verdadeira, por que nós somos tão tímidos? Às vezes eu acho que a gente deveria gastar mais tempo orando e falando, Senhor, me dá ousadia para anunciar a tua palavra, como os apóstolos fizeram. Senhor, me faz uma pessoa ousada, Senhor, me dá estratégias. Gente, Deus não vai querer transformar o nosso ser assim. A pessoa que era introvertida, de repente, baixa uma coisa nela, ela vira extrovertidona e vai lá falar de Jesus. Não é assim. Mas falar de Jesus nos nossos relacionamentos, na nossa família, no nosso trabalho. A palavra diz que a nossa palavra ela tem que ser sempre temperada com sal. Sal é um negócio legal, porque sal tem a dose. Uma comida sem sal dói. Uma comida com muito sal dói também. O que o Senhor nos ensina? Que esse nosso testemunho, que essa proclamação verbal da palavra dele, ela tem que ser equilibrada. Não é enfiar o evangelho goela abaixo, agora você vai ter que me ouvir. A pessoa não está querendo ouvir você. Não, mas eu ouvi lá no culto de jovens que anunciar e falar, então senta aí, vai ter que me ouvir. Gente, a pessoa vai ficar assim, raiva de crente. Lembra da gente antes de conhecer Jesus? Não vou pedir para levantar a mão, mas a gente tinha um pouquinho de raiva de crente, não tinha? E lá vem o crente, vai vir falar de novo que só Jesus salva. Glória a Deus, uma hora entrou e a gente entendeu que só Jesus salva. Mas tem tempo certo para todas as coisas. Então, o que nós precisamos, como testemunhas de Deus, é nos enchermos dessa ousadia para pregar a mensagem completa. Cristo morreu, por quê? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Cristo morreu para pagar o preço do meu e do seu pecado. Lembro que uma vez eu não entendia direito o evangelho, mas eu tinha acabado de me converter. Eu fui falar para uma amiga minha que Jesus tinha morrido por ela. Massa.
amiga, Jesus morreu por você. Sabe o que ela me disse? Para quê? Eu não pedi. E, gente, ela acabou com a minha teologia, porque eu não sabia mais o que dizer. Eu pensei, ela não pediu, e ele morreu, e agora? Tá, amiga, fui embora. Eu não sabia a história toda, tinha só assistido um episódio, uma pregação, e não tinha entendido por que Cristo tinha morrido. Hoje eu tenho vontade de poder encontrar com ela de novo e falar, então, lembra na nossa adolescência? Vou te contar a história toda. Pedindo ou não, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. Cristo pagou o preço pelo nosso pecado. Vós o matastes. Deus o ressuscitou. Para quê? Para termos essa nova vida de comunhão com Deus. Mas tudo isso com um propósito. Sermos testemunhas de Cristo Jesus. Então, de uma forma bem resumida, eu diria que essa é a nossa trilogia de Cristo. Vós o matastes, Deus o ressuscitou e dele somos testemunhas. Tudo isso, gente, pelo poder do Espírito Santo. A ressurreição, a nova vida, foi o Espírito Santo operando em nós. O sermos testemunhas é pelo poder do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Mas a obra de Cristo só faz sentido, sendo ela completa dessa forma. Se contar só o final, você tem que ser testemunha de Cristo. Se a pessoa entender que ela tinha o preço do pecado, se ela entender que ela é uma nova criatura, é muito pesado. Ser uma testemunha de algo que eu nem sei o que aconteceu, eu falo, opa, peraí, eu nem vi direito esse negócio aí. Mas ser testemunha de algo que mudou a nossa vida, fica fácil. Sabe o que o Senhor nos chama a fazer? Simplesmente contar para os outros o que Ele tem feito com a gente. Talvez você fale, nossa, Polly, mas meu testemunho não é que eu era assim, cara, o drogado, e aí Deus mudou, minha vida era muito louca, e aí Deus mudou a minha vida. Não, talvez você fale assim, Polly, minha vida era tão normal, tipo a minha. Eu brinco que eu era assim, sempre era e ainda sou, normalzinha. Na escola, nem a mais inteligente, nem a mais burra. Aleluia. No meio, normalzinha. Controvérsias. Não era nem a mais bonita, nem a mais feia. Nem a mais alta, mas também não era a mais baixa. Normalzinha, sabe, no meio? Ô, louco! Dani, Deus está vendo. Tinha mais baixo que eu, acredita, Dani. Tinha sim. Sempre fui mediana. Sempre, sempre, sempre. Não me destacava, não era aquela assim, e aí? E aí que Jesus entrou e mudou minha história de uma pessoa extremamente ansiosa, que tinha gastrite nervosa por ansiedade, o Senhor tem me ensinado a descansar nele, essa ansiedade. Então, o nosso testemunho, aquilo que Deus tem transformado na gente, é um baita gancho para poder anunciar para outras pessoas. Eu acho que eu nunca vou conseguir evangelizar e talvez ganhar um cara ou uma pessoa muito vida louca. Porque vai falar normalzinha demais. Mas um normalzinho que trabalha, que estuda comigo, que sofre de ansiedade, que tem crise de como vai ser o futuro e essas coisas todas, talvez essa pessoa, o meu testemunho, possa ajudar. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos olhar para a nossa história e ver aquilo que Deus transformou em nós. Porque é isso que Deus transformou em nós, que Ele vai usar de gancho para ganhar outras pessoas. Gente, o nosso testemunho não precisa ser aquele ex isso, ex aquilo. Nós éramos pecadores destituídos da glória de Deus, que fomos justificados em Cristo Jesus. É ou não é um bom antes e depois? É ou não é um bom motivo para se começar a contar do que Cristo faz? Então o Senhor nos chama para sermos testemunhas, mas do jeitinho que nós somos. Do nosso jeito. Se Deus quisesse que a gente fosse diferente, sabe o que Ele tinha feito? A gente diferente. Simples assim. Ele nos fez desse jeito, e é desse jeito que Ele quer nos usar, porque Ele ainda tem muita gente para ganhar nessa terra. Amém?